Mas afinal, como se dá a formação do cálculo renal? Dr. Marcos Vieira nos mostra. Uma vez descoberto o cálculo renal, se define o tratamento, se é cirúrgico ou se é através de litotripsia. Algumas vezes não é necessário tratamento algum. O importante é a pergunta: existe prevenção para o cálculo renal? Dr. Carlos, tomar líquidos, fazer uma dieta saudável, o que é importante para prevenir cálculo renal? Bem, Dr. Marcos, são vários os fatores que interferem no metabolismo de uma pessoa e que podem fazê-la desenvolver o cálculo renal. Desde fatores ambientais, como a temperatura e o clima no ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, fatores relacionados à ingesta de líquidos, né? Bem como fatores genéticos. E a dieta, que é de suma importância. Cálcio tem relação com o cálculo renal. Então, o principal cálculo é o deoxalato de cálcio. Então, uma dieta deve ser pobre, rica em cálcio. Como é que tu entende isso? Primeiro, a gente tem que avaliar quais são os fatores que estão envolvidos nesse paciente e que estão favorecendo a formação de cálculo, né? Para isso é necessário uma avaliação médica inicialmente e através de exames laboratoriais, onde a gente procura dosar quais são os elementos que estão de maneira anormal na sua urina, para tentar definir se realmente é uma urina que está com uma maior concentração de cálcio, menor. Além do cálcio, ácido úrico, oxalato, citrato, que são fatores que favorecem isso. De antemão, não há necessidade de restrição dietética, a não ser que esteja definida essa deficiência, tá? O que pode ser feito de maneira geral para a população que tem cálculo renal, realmente é a diminuição da quantidade do sal na alimentação e uma maior ingesta de líquidos, né? Em torno de 2,5 litros a 3,5 litros de líquido ao dia. Interessante que algumas vezes nós atendemos pacientes e eles vêm com o cálculo na mão, né? Com a pedrinha na mão. Essa pedrinha é importante a gente mandar analisar, né? Existe um exame que é feito a análise dos cristais que formaram esse cálculo, na tentativa de definir quais foram os elementos que formaram o cálculo e aí dar pistas sobre quais as alterações que a gente tem que procurar e então fazer o tratamento para corrigi-las. A gente sabe que tem até algumas bactérias que podem causar cálculo e nós tratamos a bactéria e algumas vezes isso repete. E aí temos que tratar de novo. Tem o famoso cálculo coraliforme, que é um cálculo que ele se forma inicialmente com um quadro de alterações metabólicas associado a uma infecção. E nesse cálculo as bactérias elas contaminam e lá ficam colonizadas. Enquanto você não tratar essa bactéria, esse cálculo ele é um cálculo insidioso que vai tomando por vários anos, ele vai aumentando em tamanho e até tomando formas da pelve do rim, né, de uma estrutura renal, e por isso recebeu o nome de cálculo coraliforme, que ele parece mesmo um coral que se encontra nas águas marinhas. Na verdade, esse é o cálculo que mais traz preocupação ao nefrologista, ao especialista, porque muitas vezes isso se torna uma proporção tão grande que nós temos que até mesmo indicar a retirada do rim por um cirurgião, né? Por um urologista. É um cálculo que não costuma trazer muitos sintomas de cólica, né? Porque é um cálculo que geralmente já é um cálculo maior, que ele não migra, né? E por isso não causa os sintomas, e a pessoa só vai descobrir numa fase muito adiantada, onde ele já tomou grandes dimensões e muitas vezes comprometendo já a função desse rim. É uma causa frequente de perda da função renal, um cálculo coraliforme. Os tratamentos são diferentes para cada situação ou eles são em geral a mesma coisa? O que você acha disso? Não, é necessário identificar a causa do determinado cálculo, porque o tratamento vai ser diferenciado. Você fazendo um tratamento pensando numa situação e na realidade a alteração que existe é de uma outra substância, você está fazendo um tratamento que muitas vezes pode até piorar a formação desse cálculo. Então é necessário fazer uma boa avaliação, principalmente com um nefrologista, uma avaliação metabólica que a gente diz, onde são dosados então alguns elementos no sangue e na urina, na tentativa de definir qual é o motivo da formação desse cálculo e fazer um tratamento específico para tal situação.
Então, pessoal, é possível, em algumas vezes, saber qual a causa da formação dos cálculos renais e aí, assim, prevenir cálculos futuros.